A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido uma noite abençoada na presença do Senhor e um dia agraciado por Ele. E que tenha havido uma diferença no nosso comportamento no dia de hoje, levando em conta a palavra que tivemos ontem no nosso devocional. Hoje estamos com um convidado, o pastor Ricardo Brunelli, diretamente do Brasil, para nos trazer a palavra de hoje. Mas, enquanto isso, iremos iniciar com as pessoas aqui, então, a louvar e adorar ao Senhor pela graça do Pai. E deixo esse momento para a apresentação do pastor Ricardo Brunelli. Tudo bem, Dori? Paz do Senhor a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse encontro de hoje, né? No Bereana no Lar, aqui de Bereana no Lar de Luanda, é isso aí? Amém. Amém. E espero que seja um tempo abençoado de Deus para a gente compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração. Amém. Amém? Para vocês? Cortou a ligação, não percebi. Desculpa, pastor. O meu sinal tá legal para vocês aí? Vocês estão... Tá chegando bem aí para vocês? Aqui tranquilo. E o nosso daí? O meu, no caso. Ótimo. Aqui tá ótimo. Será que consegue nos abençoar com louvor? Vamos sim, vamos cantar. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanha
montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, pastor. Amém. Saudade desse louvor. Muito bom. Para quem não sabe, o pastor Ricardo, além de um grande abençoado do Senhor, bom pastor, temente a Deus, também um grande líder de louvor, um grande músico, pela graça de Deus, compositor e cantor, que nos tem agraciado ao longo dos últimos anos com seu louvor. Amém. Glória a E Deus. então, por baixo de tanta bênção, hoje teremos a nossa palavra com o pastor Ricardo. Amém. Amém, pastor? Eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que Deus colocou no meu coração. Eu tive pregando essa mensagem no último domingo na nossa igreja, e essa palavra ainda está bem viva no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. O texto é um pouquinho longo, mas eu vou fazer uma leitura rápida para que a gente possa compartilhar por algum instante. Fica em Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel 37, dos versículos 1 ao versículo 14. Enquanto vocês procuram, eu vou pedir uma água aqui que eu esqueci de pegar. Peraí. Visão, pega uma água, papai, por favor. Vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 37, dos versículos 14 em diante, a gente vai ler a respeito da visão do profeta Ezequiel dada por Deus de um vale de ossos secos. Eu não sei, eu não tenho feedback do pessoal aqui, Dori, então eu não sei se o pessoal já encontrou, se não encontrou, então eu tô meio cego aqui, mas posso seguir? Como é que tá? Olha, nesse momento acho que o pessoal está a encontrar, porque acabaram de entrar mais 4 pessoas agora. Tá bom. Mas, então, amém. Tá, então, se vocês tiverem algum lugar para ir colocando aí, não sei se tem chat para vocês irem comentando, então é Ezequiel. Tem sim, eu vou colocar. 37, tá? 14. Isso aí, vamos lá. Do 1 ao 14, diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em um vale que está em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne sobre eles, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes ossos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo.
Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que, dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos orar? Pai, dá-nos entendimento das tuas coisas, entendimento da tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa estar à frente e me usar, Senhor, para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa ser transmitido com acerto aos meus irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, qual é a situação que nós estamos enxergando aqui nessa porção, nesse texto que nós acabamos de ler? A primeira delas é que eu preciso mostrar o cenário, o pano de fundo histórico para vocês entenderem algo chamado cativeiro babilônico. Do que se trata o cativeiro babilônico? Em 598 a.C., o rei Nabucodonosor ele invade Israel e leva escravo muitos jovens para a terra da Babilônia. E ele separa famílias, ele separa filhos de pais, marido de esposa, e sucessivamente ele acaba por arrancar as famílias dali e cria uma situação definitiva de cativeiro, algo muito extremo o que aconteceu. Cerca de 11 anos depois, em 587, ele faz a mesma coisa e, mais uma vez, existe uma segunda leva e isso perdura por 60 anos. Você me ouve ainda? Tá tudo certinho aí? Que deu uns trique aqui? Tem aqui um erro, mas agora sim. Agora, Austin. Tá indo bem. Posso continuar aqui, né? Amém. Tá bom. E aí, eu te pergunto, qual a condição de um povo vivendo uma situação de escravidão? A separação da sua família. Eu assisti um filme essa semana a respeito do nazismo, chamado o Zoológico de Varsóvia. É um filme bem duro de assistir, mas que mostra exatamente o dilacerar de famílias, a separação das pessoas, um arrancado da vida dos outros, uns arrancados da vida dos outros, e é algo muito extremo. Mas como fica o coração dessas pessoas? Qual o sentimento desse povo arrancado da sua terra, ainda mais porque aquela terra era uma terra prometida por Deus? Não é verdade? Eles sonharam com aquela terra, eles lutaram para conquistar e agora já nada mais existia, eles já haviam sido arrancados, as coisas já eram diferentes. A destruição de bens deixados em ruínas, a destruição do templo de Israel construído por Salomão, ele só seria reconstruído novamente depois que eles voltassem para a terra por Zorobabel. Então, havia naquela época profetas. Deus levantava no meio do seu povo alguns profetas. E dentro do cativeiro existem profetas pré-cativeiro, profetas pós-cativeiro e profetas do cativeiro. O que era isso? Aqueles que vieram antes desse acontecimento e aqueles que vieram depois do acontecimento. Mas existiam aqueles que profetizavam dentro dessa situação, dentro dessa escravidão. E alguns deles são bem conhecidos de nós. Por exemplo, Jeremias era um profeta que viveu o cativeiro babilônico, né? Tanto que nós temos na Bíblia o livro de Lamentações de Jeremias, né, que é um livro dedicado a choro durante o cativeiro. Nós temos a história de Daniel na Cova dos Leões, isso aconteceu dentro do cativeiro babilônico, né? Ele teve seu nome mudado para Belsazar, e isso aconteceu dentro do cativeiro. Ele tinha 3 amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, os nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles viveram aquela experiência terrível da fornalha de fogo ardente. Isso aconteceu dentro do cativeiro babilônico. E havia também o profeta Ezequiel, foi levado para o cativeiro ainda muito jovem, com 25 anos, e com 30 ele começa a profetizar dentro do cativeiro babilônico. E aí nós vemos que nesse caso, no livro
do profeta Ezequiel, no capítulo 37, Deus se revela a ele através de uma visão. Deus pode falar conosco de várias formas, através de sonhos, através de palavra do conhecimento, através de profecia, através de visão. E aqui Deus se revela a ele, falando com ele, mas o leva a ter uma visão. Então o tema dessa minha mensagem é por que Deus te mostra o vale. E eu quero trazer uma alusão ao que nós estamos vivendo hoje, a essa pandemia, às circunstâncias extremas, ao isolamento que nós estamos vivendo. Ezequiel, ele tem uma visão terrível, uma visão de morte, uma visão de um cemitério a céu aberto, né? Que visão tétrica, terrível. E havia ali muitíssimos ossos. E eu te pergunto, para que servem ossos? Com osso você faz artesanato, você faz pente, você consegue moer e fazer coisas à base de cálcio, você pode ter algum proveito. Agora, osso seco não serve para nada. Ossos sequíssimos são ossos podres. Eles não têm valor algum, eles não servem para nada. Um osso, por exemplo, o marfim, que é o osso do elefante, ele é uma joia, por exemplo, né? Mas, no caso aqui, ossos sequíssimos, eles não têm valor algum. Então, Deus mostra para Ezequiel uma visão de um vale de ossos sequíssimos, uma visão triste e podre, algo já completamente em uma visão de destruição. E eu entendo que nós podemos tirar algumas experiências do porquê Deus nos mostra o vale. Em primeiro lugar, Deus nos mostra o vale para nos fazer ver o real status do problema. Quando nós caminhamos um pouquinho mais, nós enxergamos que Deus leva Ezequiel para uma visão. Vamos voltar lá no início do texto, no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs aonde? Me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, onde é que ele estava? Ele estava dentro do problema. Ele estava dentro do vale, no meio do vale. O texto continua e diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ou seja, Deus mostra através dessa visão dois aspectos. O primeiro, uma visão de dentro, e depois uma visão periférica, uma visão ao redor. Do que isso nos fala? Isso nos fala do real status do problema. Eles eram muito numerosos e eles estavam sequíssimos. Então, primeiro, Deus coloca Ezequiel dentro do problema e depois faz com que ele veja o problema ao seu redor, né? É a visão interna de algo e a visão externa de algo. E então, nessa visão, ele enxerga o quê? Em primeiro lugar, que eles eram muito numerosos, e em segundo lugar, que eles estavam sequíssimos. E do que isso nos fala? Muito numerosos nos fala sobre a dimensão do nosso problema, o tamanho do problema. E em segundo lugar, estavam sequíssimos. Isso fala da condição do problema, da gravidade do problema. Quando nós olhamos para essa pandemia, nós precisamos enxergar as coisas de forma horizontal, de forma vertical e de forma horizontal. Precisamos enxergar do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde também. Precisamos enxergar do ponto de vista de pessoas que têm condição, do ponto de vista de pessoas que não têm recurso. Precisamos enxergar de uma maneira, do ponto de vista da gravidade do problema e do ponto de vista da dimensão, o tamanho que ele pode ter. E aí, Deus faz então uma pergunta após essa avaliação do profeta, depois de mostrar, depois ele poder avaliar, olhar, entender o problema, entender o status do problema, Deus pergunta para ele se ele entendeu e diz para ele assim, no versículo 3, poderão viver esses ossos? E essa pergunta ela pode parecer uma pergunta simples, quando ele responde, Senhor Jeová, tu o sabes. Mas vamos voltar um pouquinho para trás e entender quem era esse profeta. Esse profeta era escravo, era um profeta que estava cativo, estava passando por aquela mesma situação de todos os demais. Ou seja, como é que estava a esperança daquele povo? O texto, quando nós terminamos, lá no versículo 11, diz assim, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. A gente não tem mais esperança. Esse profeta era parte desse povo. Ele não era diferente do povo. Apesar de ter a unção profética, ele era parte desse povo. Então, a pergunta de Deus leva o profeta a demonstrar a sua condição sem esperança. E como é que ele responde para Deus? Ele responde de maneira educada, mas ele responde de maneira sofrida, diz assim, Senhor,
O senhor que sabe. O senhor que sabe se pode ou não. Eu não sei de mais nada. Eu estou numa situação em que eu não sei de mais nada. Como pessoas como nós, quando perguntamos uns para os outros assim, eu te pergunto assim, quando é que acaba essa pandemia? Quando é que acaba a quarentena? Quando é que acaba o problema? A gente vai ter dinheiro depois? As igrejas vão estar bem depois? O povo vai estar bem depois? Será que o problema vai ser maior depois ou agora? E aí? Ninguém tem resposta. E a mesma coisa que Deus perguntar para ele se esses ossos podem viver, é a resposta que nós daríamos agora. Não sei quando acaba, não sei como vai ser, não sei se podem viver. O senhor que sabe. E ele responde exatamente isso. Ele não estava em condições de demonstrar fé. Ele estava abalado com aquilo que ele via. Existem momentos da nossa vida onde nós e a nossa fé estamos abalados. Você não tem forças nem sequer para orar, você não tem forças mais para clamar. Eu me lembro que no primeiro dia do culto online que nós fizemos, da transmissão, nós fazemos cultos online todas as quintas às 20 horas do Brasil e domingos às 18 horas no horário do Brasil, né? E não sei se para Angola fica muito tarde, principalmente o culto da quinta-feira, mas ele fica gravado lá depois por uma semana para que todo mundo possa assistir lá no youtube.com/bereanaoficial. E aí, no primeiro culto, eu fui realizar o culto, a gente preparou tudo, deixou tudo arrumado. Eu olhei para o relógio, faltavam aí 15 minutos, 10 ou 15 minutos para o culto começar. E aí foi quando eu parei e vi a situação extrema que nós estávamos vivendo, que daqui a 10 minutos eu ia começar o culto e não tinha ninguém na igreja. Só as pessoas que trabalham, só os câmeras, só a equipe de som, banda, esse pessoal, mas os bancos todos estavam vazios. Eu falei assim, eu vou orar um pouco antes do culto começar. Eu ajoelhei, eu não conseguia orar, eu só chorava, porque era uma situação extrema, é uma situação de desesperança. Eu imagino então a situação do profeta. Deus, ele desafia o profeta a profetizar aos ossos a palavra do Senhor. Nessa hora, Deus nos coloca muitas vezes em situação de prova extrema para demonstrarmos a nossa fé, demonstrarmos confiança que só Ele pode mudar todas as coisas. Mas nós vemos aqui uma virtude muito bonita do profeta. Versículo 7 diz assim, e profetizei como se me deu ordem. Ou seja, ele obedeceu. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, muitas vezes, quando nós não entendemos as coisas, nós precisamos aceitar, nós precisamos agir de maneira intencional, como pessoas que simplesmente escolhem obedecer, em vez de escolher questionar a Deus nesses momentos. Mesmo sem saber exatamente o que esperava, tem horas que o profeta precisa agir por fé e não por vistas, completamente no escuro, mas crendo que Deus faz e pode realizar o impossível. Naquela hora, ele profetiza, ele obedece, e acontece algo muito especial. Acontece um ruído. Diz assim o texto que nós lemos, e olhei, e eis que vieram. Bom, versículo 7. Profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu entendo que rebuliço é uma coisa muito comum para o céu. O céu é um lugar de barulho, o céu é um lugar de movimento, o céu é um lugar de realidade. E isso que está acontecendo conosco agora, de certa forma, é um rebuliço nas nossas vidas, porque mudou a rotina de todo mundo, de toda a humanidade. Não há ninguém no céu e na terra que não saiba do que está acontecendo. A rotina mudou para todos, né? Do mais rico ao mais pobre, do mais gordo ao mais magro, do mais alto ao mais baixo, do mais novo ao mais velho. Todos foram submetidos ao mesmo barulho, ao barulho do mesmo problema. Mas algo acontece nesse barulho. Quando há um rebuliço, se Deus é capaz de fazer um rebuliço com ossos, o que ele não é capaz de fazer com pessoas como nós? Não é verdade? Então, qual foi o nosso rebuliço? Qual foi o nosso barulho? Nós passamos a não realizar cultos presenciais nas igrejas até segunda ordem, mas nós realizamos muito mais reuniões online.
Nós oramos muito mais do que orávamos. Nós lemos a Bíblia muito mais do que líamos. Nós cantamos muito mais do que cantávamos. Nós nos preocupamos muito mais uns com os outros do que nos preocupávamos. Nós distribuímos mais alimentos, distribuímos mais roupas, nos preocupamos em orar pelos enfermos, muito mais do que fazíamos antes. E conversamos e falamos e damos atenção uns para os outros muito mais do que dávamos antes. Porque antes nós estávamos correndo demais, talvez demais até, ocupados demais até para ouvir a voz de Deus. Então Deus resolveu fazer um rebuliço e juntar cada osso ao seu osso. O que isso significa? Parte B do versículo 7. Cada osso ao seu osso. Fique tranquilo, porque no reino de Deus, cada um possui o seu lugar e a sua importância. Deus jamais irá te colocar numa posição onde você não se encaixe. Isso é muito importante. Nessa hora, Deus voltou, colocou orelha no lugar de orelha. Colocou dedo no lugar de dedo, colocou nariz no lugar de nariz, perna no lugar de perna. E as pessoas passaram a entender a realidade das suas vidas. Ou seja, hoje, você é pastor? Então pastoreie. Se preocupe mais com as pessoas, caminhe mais com as pessoas. Você é ministro de louvor? Arrume um jeito de entregar louvor para Deus dentro dessa pandemia, dentro dessa quarentena, dentro dessas condições. E Deus começou a colocar cada osso no seu lugar. Agora, osso fala de estrutura. Israel estava desestruturado, completamente destruído. Por isso a visão de um vale de ossos sequíssimos. Sabe por que Deus primeiro junta cada osso ao seu osso? Porque antes de te fazer vencer, Ele precisa te colocar de pé. Isso é muito importante. Então, em segundo lugar, Deus te mostra o vale para te colocar de pé. No mesmo livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, versículo 1, nós lemos: põe-te em pé e falarei contigo. Existem pessoas que estão prostradas diante dos problemas, sem conseguir enxergar a sua dimensão real, a sua real gravidade. Elas têm dificuldade de entender a realidade do seu problema. Não sei aqui, Dori, você saiu aqui, eu não sei se ainda tá, se não tá, se volta, se não volta, tô meio perdido aqui, vou continuar, tá bom? Porque eu não consigo saber se tem mais gente comigo aqui ou não. E aí nós lemos assim, que humilhai-vos, em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, ante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu gosto muito da versão da King James, de 1 Pedro 5,6, que diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O versículo 8 do texto que nós lemos fala: e não havia neles espírito. É importante nós termos um exército em pé. Deus quer nos colocar de pé. Mas, acima de tudo, é fundamental que haja um espírito sobre nós. Então, o versículo 8 diz que não havia neles espírito. Então, nós lemos no versículo 9. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizar sobre mortos para que vivam. Eles já estavam fisicamente prontos, já estavam em pé, mas permaneciam mortos porque não havia neles o Espírito de Deus. João capítulo 15, versículo 6, diz que sem Deus nada podeis fazer. Deixa eu dizer algo muito importante aqui, especialmente para nós que estamos nessa quarentena. Quarentena, nós esperamos que tudo volte ao normal e nós queremos que tudo volte ao normal. Mas para sermos novamente aquilo que éramos antes, eu te pergunto, igrejas abertas, onde você vai às vezes, vai quando dá, vai quando pode, porque a igreja continua lá? Ou será que agora que nós não estamos tendo as igrejas abertas, nós não estamos tendo os nossos prédios abertos, nós estamos sentindo falta deles e nós estamos entendendo que Deus quer mandar um avivamento sobre a igreja, não mais cultos sem visitantes, não mais cultos sem pessoas não crentes, mas ele espera que quando a gente voltar, que as coisas voltem muito diferentes do que éramos e não como éramos antes. Por quê? Porque é uma igreja que está colocada de pé, mas precisa ter o Espírito de Deus. Em terceiro e último lugar, Deus nos mostra o vale, porque
Ele quer nos fazer parte de um exército vencedor. O versículo 10 mostra que eles passaram de mortos não apenas a vivos, mas a um exército grande em extremo. Porque quando o Espírito de Deus entra em nós, ele faz muito mais do que apenas nos dar vida. Ele nos dá vida abundante, como diz em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Também, quando nós nos transformamos em um exército em extremo, Deus nos dá o Espírito. Quando esse Espírito entra, ele faz muito mais do que apenas nos dar vida. Ele nos faz diferentes do que éramos antes. Malaquias 3:8 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele faz muito mais do que apenas nos dar vida. Ele te faz mais forte. Efésios 6, 10 e 11 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que mais que ele faz? Muito mais do que apenas nos dar vida, ele nos faz vencer. 1 João 5:5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Deus, ele te mostra o vale para te fazer crer que ele é o único Deus capaz de te livrar do vale. Quando nós entendemos essa situação e entendemos essa postura de Deus em nos mostrar o vale, para nos mostrar que ossos só são importantes quando revestidos de carne, quando revestidos de pele, quando em pé e quando cheios do Espírito de Deus, nós entendemos que cada parte nossa, cada membro desse corpo é importante, cada osso ligado ao seu osso, cada um no seu devido lugar. E agora eu sou capaz de entender José e por que José do Egito não quis que seus ossos permanecessem no Egito. Pois ossos no Egito transformam-se em múmias, mas na terra prometida você será lembrado como alguém que segue sonhos estabelecidos por Deus. Ossos, osso ligado, cada osso ao seu osso, faz com que nós nos transformemos em um exército grande em extremo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para vocês hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, pastor. Palavra abençoada. Tirando o exemplo daqui, que o osso não é para ficar aí, não é para ser seco e sim vivo. Esse tempo é um tempo de reavivamento, né? É isso. É o tempo em que a igreja tem que ser avivada para um novo tempo que está prometido para nós. Amém. Amém? Muito bom. A ligação está cortando um pouco, eu não sei se aí desse lado está cortado também. Não, para mim está ótimo aqui. Eu não sei quantas pessoas nós temos aí, mas se tem alguém precisando de uma oração, mas eu vou orar, porque eu sei que aqui nós temos alguns pedidos de oração também, e eu quero hoje orar também pelas pessoas do Bereana no Lar de Luanda, mas quero orar pelas pessoas do Bereana no Lar de Munique, na Alemanha, quero orar pelas pessoas do Bereana no Lar, mais de 100 Bereanas no Lar que nós temos aqui no Brasil, em diferentes cidades, e peço para que, em nome de Jesus, nós continuemos caminhando em vitória, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pelas tuas bênçãos, te pedimos, ó Pai, continua fortalecendo a vida do Dori, a vida da Silvia. Senhor, abençoa o Bereana no Lar em Luanda, abençoa, Senhor, esses meus irmãos que estão aqui conosco, participando desse tempo abençoado, Senhor, para compartilharmos as tuas coisas. Continua realizando o teu milagre nas nossas vidas. Faça, Senhor, com que a gente possa avançar. Abençoa, Senhor, a abertura da igreja Bereana em Diadema, Senhor, aqui em São Paulo. Mais uma inauguração que nós temos para os próximos dias, assim que as coisas reabrirem. Uma igreja que já está pronta para receber pessoas. Abençoa, Senhor, a nossa reunião de amanhã, a respeito da Bereana Guarulhos, que deve ser aberta também nos próximos dias. Pedimos, ó Pai, entra com providência na vida do povo ali.
Abençoa os nossos irmãos que se encontram enfermos, a irmã Angélica, o irmão Paulo. Pai, abençoa cada pessoa que tem sofrido, a Maia, que está hospitalizada, abençoa cada um. Abençoa os meus irmãos da Angola, abençoa este país, abençoa Angola, Senhor, abençoa Luanda, abençoa, Senhor, que ali mais uma igreja possa nascer para a glória e louvor do teu nome. Abençoa esses meus irmãos que estão conectados conosco aqui. Fica conosco, ó Pai, dá a tua graça e que onde a minha voz está chegando nesse momento, Senhor, que o teu Espírito possa estar levando transformação, vida em abundância, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoa o Dori, abençoa a Silvia, abençoa o Davi e o Samuel, abençoa, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Cuida da vida deles, levanta-os, ó Pai, de maneira poderosa, de maneira especial naquela terra também, e que a tua glória e a tua graça sejam manifestas através da vida deles e nessas pessoas, ó Pai, que estão aqui nos acompanhando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graça, pastor Ricardo. Amém. Foi uma bênção esse momento abençoado com a tua palavra. Uma bênção. Amém. Que bom. Um grande abraço a todos aí e que, em nome de Jesus, nós possamos ver crescer cada vez mais o Bereana no lar aí em Luanda, tá bom? Deixa eu deixar algumas informações aqui para o pessoal que está nos assistindo, Dori. Amém. Tem Instagram aí, o pessoal usa bastante o Instagram aí em Angola? É Angola. Aqui usam o Instagram, mas a maior parte ainda é Facebook. Mas o Instagram vai ganhando força aqui agora. Tá bom. Então, para quem puder seguir a gente lá no Instagram, para a gente poder estar orando por essas pessoas. O meu Instagram lá é @Ricardo Brunelli, Ricardo, né, normal, e Brunelli com 2 L's, tá bom? @Ricardo Pode Brunelli. estar na descrição, conforme eu faço. Isso, muito bom. E quem puder se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o canal da igreja, é youtube.com/bereanaoficial. Precisa clicar ali no botãozinho vermelho do canal, inscreva-se, né? E aí ativa as notificações ali no sininho, tá bom? Para que a gente também mantenha uma relação boa com vocês aí da Bereana da Angola, em nome de Jesus. E em breve, muito em breve, querendo Deus, a gente vai abrir uma porta linda aí, vai abrir um lugar lindo aí para receber todo esse povo com conforto, com alegria, né? Vai ser algo muito especial de Deus. Jesus. Mas o bom começo a gente já no Instagram, tá bom? Instagram aí todo mundo e me acompanha lá em YouTube. No Instagram, @Ricardo Brunelli, que vai ser o jeito mais legal da gente bater um papo ali, da gente estar se conhecendo e a gente está mantendo a relação com o pessoal do Bereana no Lar da Angola, em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos juntos aí em breve, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Isso aí, Dori. Amém, pastor. Paz. Bereana sempre no lar. Já foi para aqui para a descrição também o youtube.com da Bereana Oficial e o Instagram do @Ricardo Brunelli. Está na descrição já. Maravilha. Obrigado, Dori. Pastor, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo para trazer uma palavra para essas almas carentes da palavra do Senhor. Temos feito esse trabalho diariamente. E normalmente ainda ficamos aqui entre perguntas e respostas, mas eu irei liberar o pastor. E nesse momento ficarei aqui com algum louvor ainda. E quem tiver alguma pergunta em relação ao tema que foi abordado aqui, pode sem dúvida escrever aí nos. Se não tiver agora, pode posteriormente, ou aqui, ou no Instagram, @Ricardo Brunelli, colocar a questão, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então, assim, o reino vai crescendo e a obra vai se completando. É isso aí. Amém. Deus abençoe, então, pastor Ricardo, Priscila. Obrigado, nós. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, aqui seguimos, então, a nossa live para finalizar. Teremos um louvor agora. E assim então, com a graça do Pai, aquele que tiver necessidade de exprimir uma questão em relação à palavra apresentada, pode a partir de agora colocar, e aí então, pela graça de Deus, iremos encaminhar.
Caso não haja questões, ficamos na mesma abençoados pela palavra maravilhosa que tivemos e porventura muito bem explícita em relação ao Vale dos Ossos, aqui narrado por Ezequiel. Amém? Então, louvemos ao Senhor nesse instante. Glória a Deus. Aleluia. Eu hoje vou fazer para quem não conhece, vou colocar agora aqui um louvor do próprio pastor Ricardo Brunelli, que é o Volta. Aleluia. Minha conta a história de um filho que deixou. Filho volta. Sua casa e sua família para o mundo conhecer. Pediu a sua parte na herança do seu pai. E se ela for a mais profunda e grande ilusão, talvez você se encontre ao filho que se foi e está sem forças para voltar pra casa de pai. Volta, volta, quero muito te abraçar. Só meu Deus, eu tenho muito pra te dar. Volta, filho, volta, suas vestes trocarei e o meu amor eu te darei. Um dia o filho percebeu que estava muito mal. Gastou toda a herança com prazeres tão banais. Então lembrou de quando tinha uma cama pra dormir e decidiu voltar correndo nos braços do seu pai. Hoje Deus te chama, filho, sua hora já chegou. Não deixe pra depois, se entregue para o Pai. Volta, volta, quero muito te abraçar. Sou teu Deus e tenho muito pra te dar. Volta, filho, volta, suas vezes trocarei e o meu amor eterno te darei. Filho, quero muito te abraçar. Muito pra te dar. Filho,
Aleluia. Amém? Amados irmãos, agradeço então a presença de cada um aqui presente no dia de hoje. Pelo que pude notar até agora, a palavra foi bem explícita, então não houve dúvidas em relação ao assunto. Então, eu agradeço a presença daqueles que nos acompanharam no dia de hoje, para dizer que amanhã voltaremos e daremos continuidade ao nosso devocional em estudo do livro de Apocalipse, onde já nos últimos dias, ontem, nomeadamente, vimos as 7 trombetas, e então, a partir da manhã, daremos seguimento ao nosso estudo. Amém? Mais uma vez, agradeço a presença de todos no dia de hoje. Espero por vocês amanhã, 18h30, horário de Angola, 14h30, horário do Brasil. Sendo assim, então, oremos, irmãos. Pai, te damos graças por esse momento abençoado que tivemos na tua presença. Nesse momento também pedimos, Pai, que tu abençoes ricamente cada vez mais a vida do pastor Ricardo, da sua família, Priscila, Rafa, Bi, pastor Walter, pastora Márcia, Rebeca, Flávio e todos aqueles da sua família que nos abençoaram e nos têm abençoado constantemente com a sua palavra e direcionamento. Pai, peço também sobre esse povo que assiste a tua palavra, conforme já foi pedido e orado anteriormente. Faz a tua vontade, Pai, direciona o caminho, para que assim então consigamos nos manter firmes e que verdadeiramente possamos viver um reavivamento da igreja nos dias que hão de vir. Peço também que fiques com cada um de nós, des uma noite abençoada e que possas direcionar para que haja verdadeiramente estudo da tua palavra, de forma que consigamos encontrar o conhecimento vindo de ti e, juntamente com o conhecimento, a intimidade. Que o teu povo possa te buscar incessantemente, dia e noite, Pai, para que cada vez mais se achegue a ti. Deus, te agradeço por esse momento que tu permitiste que tivemos hoje. E também, de antemão, te agradeço por todas as coisas que tens feito no nosso dia a dia, no nosso país, na nossa igreja e no nosso planeta. Independentemente de tais catástrofes, mas, Pai, tu disseste que tu venceste o mundo, para nós termos bom ânimo. Então, Pai, é desse ânimo que nos temos alimentado para conseguir andar dia após dia. Sendo assim, então, Pai, eu te agradeço por tudo. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ficamos então. Amanhã, espero por vocês, 18h30, como já falamos, para mais um encontro nosso. Um encontro na tua palavra e na tua presença. Amém? Deus abençoe a todos então e muito obrigado. Fiquem em paz.